ao vivo no Facebook e ao vivo no Instagram. Bem, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Uma boa noite de domingo, dia do Senhor, dia do ajuntamento solene. Estamos juntos, mesmo separados fisicamente, mas estamos juntos, próximos espiritualmente, estamos conectados uns com os outros em espírito, pelas nossas orações e por meio da palavra do Senhor que nos liga a Ele. Por favor, irmãos, a todos que estão nos acompanhando, curva a sua cabeça. Nós vamos iniciar esse momento de culto com a oração. Então vamos orar nesse momento, uma oração de adoração ao Senhor, para logo depois assim louvarmos a Deus e darmos continuidade à nossa liturgia. Vamos orar. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento, pela tua graça e misericórdia, e pela grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, pelo milagre da vida, pela tua vontade e o teu amor, para estarmos juntos compartilhando desse momento de adoração, esse momento em que vamos compartilhar, depois das orações, depois do louvor, a tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, para que a nossa mente e o nosso coração sejam iluminados pela graça do teu Espírito, para que possamos ter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã nesse momento que está junto conosco, nos acompanhando para louvar e engrandecer o teu santo nome. Os abençoa nos seus lares, os guarda, os livra do mal, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, e acompanhe, por favor, a leitura que vamos fazer aqui do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 6. Abra a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura do texto. O texto está bem relacionado à questão da mensagem, também aquilo que Deus propôs ao nosso coração essa noite. Então abra a sua Bíblia, repetindo mais uma vez, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe a leitura que nós vamos fazer. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 10, de 1 a 6. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a
vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Abra o seu inário. Se você tem um novo cântico aí próximo, abra o seu inário no hino de número 17. Vamos louvar esse cântico da palavra de Deus, que contém também a palavra de Deus, porque é um louvor ao Senhor. O inário do nosso novo cântico, você que não tem, acompanha, e o hino é pequeno, mas ele é de fácil aprendizado. O título é Deus seja louvado. Hino de número 17, Deus seja louvado. Vamos louvar aqui ao Senhor. Hino de número 17 do nosso novo cântico, Deus seja louvado. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Muito bem, irmãos, por favor, agora vamos abrir as nossas Bíblias. Abra no Salmo 32. Salmo 32, para o momento de confissão e contrição que nós faremos aqui. E também os irmãos orarão em casa. Vamos orar, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Salmo de número 32, e acompanhe a leitura da palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 32, os versos 1 ao verso 5 da Bíblia, da palavra de Deus. Salmo 32, de 1 a 5, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. Curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor nesse momento, rogando ao Deus eterno e todo-poderoso que nos perdoe os nossos pecados. Ó Deus querido e Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos na beleza da tua santidade, ó Deus, e te rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós.
não só a nós que estamos aqui como em família, mas a tantas outras famílias cristãs, a irmãos, ó Deus, filhos, servos do Senhor Jesus Cristo, que entende as limitações, compreende as falhas e entende que somos pecadores e que precisamos do teu braço forte. Nós esta noite, nesse momento, te pedimos perdão pelas nossas falhas, erros, ó Deus, pelas nossas omissões, quando deixamos de fazer o bem. Perdoa-nos pelas nossas más palavras, ó Deus, os maus pensamentos. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tu que conheces a cada um de nós profundamente, tem misericórdia de nós, Senhor. Se compadece de cada um de nós. Pai, nos ajuda, nos fortalece e renova a nossa fé com a bênção do teu perdão. Concede, ó Deus, a tua graça diariamente, como assim o tens feito. Mas, Senhor, nos ajuda a não nos apartarmos da tua presença. Nos perdoa os pecados, Pai, é o que nós te oramos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ter aqui mais uma palavra antes da mensagem. É o texto que se encontra em Neemias, capítulo 9, o versículo 3. Eu costumeiramente tenho lido esse texto antes das nossas mensagens, principalmente na igreja, né? Então é uma leitura que antecede a mensagem da palavra de Deus, a reflexão da palavra de Deus que ele tem para nós essa noite. Por favor, Neemias capítulo 9, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Amém. É o que diz o profeta Neemias no capítulo 9, versículo 3, sobre a vontade e o desejo do povo de Deus em estar na presença de Deus, adorando o seu santo nome, ouvindo da sua palavra e sendo edificado para a glória de Cristo. Queridos irmãos, por favor, abra a sua Bíblia agora para o momento em que iremos falar a palavra de Deus e vamos trazer a mensagem da palavra de Deus. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 14, apenas o versículo 27. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, apenas o versículo 27. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vou ler novamente. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, para podermos assim refletirmos na palavra de Deus, nesse texto, no Evangelho do apóstolo João. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Nós te pedimos a tua ajuda, a iluminação do teu Espírito para falar ao nosso coração. Acima de tudo, a edificação e a eficácia da tua palavra, a nossa alma para refrigério do coração da tua igreja, ó Deus, a começar em mim. Faz isso tão somente para a glória do teu nome, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, a quem oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos e amados irmãos, nós estamos tentando não ser repetitivos, né, em algumas palavras que falamos acerca do momento, mas o momento já tem sido repetitivo para muita gente, para muitas famílias, para a Igreja de Cristo, enfim, para o ser humano, para todo mundo, para todas as nações. Esse momento de
de crise que nós estamos passando, de pandemia, acerca da Covid-19, desse novo vírus que tem assolado o planeta, tem tirado vidas, tem trazido tristezas muitas a muitos corações, famílias que já estão aí divididas porque perderam os seus parentes, já os têm ausente e infelizmente países que nós vimos a situação de caos, de muita tristeza, de muita angústia, de muita agonia, né? Nós vimos não só os outros países, mas também o nosso próprio país, né? Olhando para nós, para as nossas cidades, nossos estados, as pessoas andam agoniadas, desprovidas de segurança, desprovidas de esperança. E o mais interessante é que, de todo o acompanhamento que nós estamos fazendo, eu não sei se os irmãos têm notado assim como eu percebi, né? Eu tenho focado muito nisso quando vejo as reportagens, quando assisto a TV, quando vejo os noticiários, quando acompanho as coisas pela internet, pelos meios de comunicação possível, né? Então, nós temos visto e percebido que as pessoas, em meio a tanta agonia, a tanta tristeza, tanta aflição, quem menos parece estar presente nos lábios das pessoas, no testemunho, no proclamar de cada um, é Deus. É Deus. Tem pouco se falado em Deus. Há muita preocupação de várias áreas, por diversas correntes aí, mas Deus não tem aparecido, ou pelo menos por meio da boca das pessoas, no meio de toda essa situação, né? São poucas as pessoas que têm falado e têm dito, eu tenho orado e tenho intercedido, tenho rogado ao Senhor para que traga esperança para nós, acima de tudo nos traga paz, que é o que o texto aqui do apóstolo João está nos deixando claro aqui, saltando aos olhos no capítulo 14, no versículo 27. Onde está a paz? Quem tem a paz? Não é? Nesse momento hoje, você conhece alguém que está aí em paz, que está se sentindo em segurança, que está se sentindo, que está tendo tranquilidade, mesmo em meio à turbulência? Essa introdução aqui me faz muito lembrar, e eu não vou entrar nesse texto, mas me faz lembrar, né, me vem à memória aqui, o Senhor Jesus Cristo no barco, no mar da Galileia, em meio à tempestade com os discípulos. Olha que diferença daqueles que estavam aflitos e desesperados, correndo de um lado para o outro, e daquele que tinha a paz, e que era o dono da paz, e que era a própria paz. A paz dorme, a paz descansa profundamente, a paz tem um sono tranquilo, ela coloca a cabeça num travesseiro e ela repousa tranquilamente. Mas aqueles que não têm a paz, e de onde vem essa paz, estão correndo de um lado para o outro. Essa pandemia, hoje, aqui nos nossos dias, está muito me lembrando o barco dos discípulos, aonde, quando a tempestade chegou, os ventos se levantaram, as ondas sobre aquele pequeno barco, os discípulos se desesperaram, corriam de um lado para o outro, e o único pensamento deles era de morte. Porque é a frase seguinte que eles, depois de correrem desesperadamente, se voltam para Jesus e gritam que, bom mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Veja, a palavra de desespero e de morte estava presente nos lábios daqueles discípulos. É o que parece estar presente nos lábios das pessoas nesse momento. Só se fala em morte e no desespero, e na agonia, e na tristeza, e na separação, e daqueles que estão morrendo. Sim, isso é uma realidade inegável e é triste, mas a igreja precisa ter a paz. Não são os discípulos do Senhor que precisam e devem estar correndo de um lado para o outro. Esses têm aquele que é o dono da paz. A paz de Jesus, ela é incomparável. A mensagem que o Senhor nos traz aqui na palavra de Deus, na sua própria palavra essa noite, é que Ele é o dono de uma paz incomparável. Ele diz aqui que a paz que Ele tem é aquela que Ele nos dá, e essa o mundo não nos dá, porque o mundo não tem essa paz. Então, em meio a essa pandemia, a toda essa agonia, a esse desespero, essa falta de esperança que está no coração de muitos, nós precisamos nesse momento de paz.
E a paz está aqui na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o verbo e o verbo é Cristo. Ele tem a incomparável paz. Essa é a necessidade do povo hoje. Achar a paz para superar as aflições. Encontrar a verdadeira paz para superar a agonia e a tristeza dos nossos dias frente a essa separação que estamos tendo fisicamente por causa dessa pandemia. Mas aí, o tema que o Senhor nos traz essa noite é a paz que só Cristo pode dar. Apenas Ele. E a nossa proposta aqui, irmãos, é confiar em Cristo, porque só Ele nos traz a paz incomparável para viver esse momento de terror. E viver esse momento de terror sem temor. Por isso, essa paz que nós queremos falar hoje à noite, nesse momento, ela é incomparável. E a primeira pergunta que vai nos levar à resposta disso é: ela é incomparável por quê? Em primeiro lugar, ela é incomparável porque ela é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo aí o versículo 27 do capítulo 14, apenas a parte A do texto. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. É da boca de Jesus quando ele diz: deixo-vos a paz. Eu deixo a vocês a minha paz. Eu estou deixando para esse mundo a minha paz. Eu estou deixando para esse momento de pandemia a minha paz para o coração dos servos, para o coração daqueles que confiam, até principalmente para o coração daqueles desesperados que devem procurar e encontrar a paz apenas em Cristo. Não adianta corrermos atrás de instituições, não adianta corrermos apenas atrás da medicina, não vai adiantar corrermos atrás da política, dos governantes, que em especial, com grande lamento, eu digo que um momento de crise política nesse período agora está sendo lastimável. Esse não era um momento de crise a vir à tona, mas é nesse momento que nós precisamos da verdadeira paz. E não é a paz dada por políticos. Não é a paz dada por nenhuma instituição filantrópica ou qualquer uma outra. A paz é aquela que vem de Cristo. Ela é incomparável porque ela é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas por que é dada por Ele? É simples. As Escrituras são simples, elas são singelas, elas são puras, a nos dizer que Jesus é o príncipe da paz. Por que Ele dá a paz? Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o dono da paz. Eu não sou o dono dessa paz que o mundo não me dá. Ele é o dono da paz. Não é? O profeta Isaías, lá no capítulo 9, lá no versículo 6, chama esse dono da paz de o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. O príncipe da paz. A saudação dos judeus desde o Antigo Testamento, assim como do próprio Senhor Jesus Cristo, e fazendo isso na sua despedida após a ressurreição dos discípulos, é de deixar essa paz. A promessa é feita quando esses corações estavam aflitos, porque o Senhor estava partindo, indo embora, deixando eles aparentemente órfãos, e eles estavam se sentindo assim. Então, o desespero do coração deles leva o conhecedor do coração humano a deixar a paz com ele, a tranquilizá-los naquele momento de aflição e de tristeza, porque o Senhor estava voltando para Deus. O medo deles de ficarem só era imenso. O nosso medo hoje de sermos órfãos diante de uma pandemia dessa e de ficarmos sozinhos, eu acredito que, humanamente falando, é sim real. Mas nós precisamos confiar naquele que é o dono da paz. Para que no meio das aflições nós tenhamos a paz do Senhor. E essa paz vem por meio do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus assistia àqueles discípulos do Senhor Jesus naquela época, como assistiu aos profetas, como assistiu à igreja no seu primeiro século, como assistiu aos pais da igreja, como assistiu aos reformadores no período da reforma e como nos assiste hoje. Eis a paz que vem de Deus, não é? Nós precisamos entender e saber e fazer a diferença entre essa paz de Jesus e a paz dada pelos nossos líderes, pelo nosso governo. É uma falsa paz, não temos segurança.
Vivemos uma paz hoje e uma aflição amanhã. Vivemos uma aparente segurança hoje e uma insegurança amanhã, um desespero amanhã. Por quê? Porque quando você ouve as notícias nos jornais, você escuta, olha, está se descobrindo a cura para o coronavírus. No outro dia, aquilo não funcionou, aquela medicação não funcionou, tentou-se nos animais, deu certo, mas no homem ainda vai levar 1 ano e meio, 2 anos. É uma insegurança que ela nunca deixa de nascer. A segurança nasce num dia, a insegurança vem no outro, e aí nasce derrubando aquele momento de estabilidade que nós tínhamos no momento anterior. Então, quem é que pode nos dar essa paz? O príncipe da paz. É por isso que há um coro lindo, e nós vamos louvar aqui, nós vamos cantar esse hino, o hino 108, nós vamos louvar ele no final acerca da paz. E há também um outro cântico que me faz lembrar agora, que fala sobre paz, onde o hino é muito conhecido, a música é linda, muito conhecida acerca da paz que só Jesus pode dar. E vocês vão lembrar, porque o trecho dela diz: paz, paz, gloriosa paz, não é? A paz perfeita, desde que Cristo a minha alma salvou, tenho doce paz. A paz é de Cristo. A paz de Cristo, ela é incomparável, irmãos. Ela é incomparável. Ninguém pode produzir essa paz. O próprio Senhor Jesus diz, quando ele diz assim: a paz que eu vos dou não é a que o mundo dá. Então, é como se ele dissesse: só eu tenho a paz verdadeira. O mundo não dá porque não tem o que eu tenho. Não tem a mim por completo. Por isso que ele não vos pode consolar plenamente. Não vos pode dar um conforto longo e até beirando aí a eternidade. Mas só eu posso fazer isso. Porque ele é o príncipe da paz. Ele é o grande e maravilhoso conselheiro no qual o profeta Isaías descreveu aqui em belas palavras e seguras palavras para o nosso coração. Então, em primeiro lugar, irmãos, ela é incomparável porque ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo, pelo dono da paz, pela própria paz. Mas em segundo lugar, ela também é incomparável porque ela é diferente. Ela é completamente diferente da paz que o mundo a dá. Se você mantiver o texto aí aberto no versículo 27, você vai ver a parte B do versículo 27, ele dizendo que essa paz não é igual a do mundo a que ele tem. Né? O seu valor é diferente, é dada por Jesus, porque a sua paz é diferente, é completamente diferente. O mundo não tem esse poder da paz, os governos, as instituições não têm esse poder da paz, porque as coisas ruins do coração, né, que está no mundo, afogam as tentativas de paz, tentativas de estabilidade, e não há estabilidade. Né? Os líderes falam em segurança, mas não há segurança. Né? E o que eles falam, essas coisas são desprezadas por Deus, porque o dono da paz é o próprio Cristo. E ele denuncia esse engano lá no livro de Jeremias, no capítulo 6, nos versículos 13 e 14. Por favor, abra a sua Bíblia rapidamente aí no livro de Jeremias e acompanhe comigo essa leitura do capítulo 6. Jeremias capítulo 6, no versículo 13 e 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 6, versículos 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto quanto profeta como sacerdote usam de falsidade. Curaram superficialmente a ferida do meu povo, dizendo que paz, paz, quando não há paz. O povo diz que há paz, mas não há paz. Os governos dizem que há paz, mas não há paz. Os políticos dizem que há paz, né? Prometem isso, a medicina promete isso, as pesquisas andam prometendo paz, mas não há paz de onde não se vem paz, de onde não se tem a verdadeira paz. Por isso, o profeta Isaías diz que, olha, dizem que há paz, mas de fato não há verdadeira paz. O mundo promete e acena a bandeira da paz, de uma paz que não pode dar. A chamada Pax Romana, né? A chamada paz romana, ela foi conquistada e mantida por uma espada cruel.
Foi na base da espada que a paz, ou uma aparente paz, veio sobre algumas nações. Né? Os judeus pensavam na paz messiânica, esperavam essa paz de Deus. Né? E ela foi mantida por um inocente morto. Por quem? Por Cristo. Conquistamos essa paz com Deus por meio da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? A paz de Cristo é diferente, irmãos, porque ela é resultado da justificação mediante a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Né? Está aí o apóstolo Paulo falando sobre essa paz por meio da justificação, essa situação de ligação com Deus por meio da justificação, por meio da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele é o dono da paz. Ele é o Pai da paz. Né? E também sendo a fé que exerce todo o entendimento. É o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz, né, vem por meio da fé, e essa fé excede todo entendimento. E quando excede todo entendimento, é aquele momento em que as pessoas vão dizer a você e à igreja: uma pandemia dessa, um problema desse, uma tempestade dessa, uma agonia dessa, e esse povo tem paz. E aquelas pessoas têm paz. E aquele meu vizinho que é crente está em paz. Como é que dá para entender isso? É porque ele não está enxergando que a paz que o mundo dá, mas que ele próprio não tem, e essa paz é falsa, não é essa que está no coração do crente. Não é essa que está no meu coração e no teu coração. A que está no nosso coração é a paz por meio da fé que excede todo entendimento. Por isso essa paz é incomparável. Por isso essa paz é diferente. Então, o Senhor Jesus Cristo tem nos falado essa noite, mostrando que a paz dele é incomparável, quando ela é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e quando ela vem do próprio Deus, ela é diferente da paz do mundo. Em terceiro e último lugar, irmãos, essa paz ela é incomparável porque ela é de permanente presença no meio das aflições. Por favor, termine o texto comigo aí do versículo 27, do Evangelho de João. Deixe-me abrir aqui, capítulo 14, versículo 27, que lemos. Muito bem. A parte C do texto, mas vamos repetir e dar a ênfase lá no final. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Não se desespere. Ela é incomparável porque ela permanece sempre presente no meio das aflições. A paz de Cristo é nos dar um novo estilo de vida, irmãos, uma nova mente, um novo pensamento, uma nova vida. Ou seja, é uma paz mantida e vivida no meio da aflição. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Como é que essa paz se mantém quando ele diz isso? Como é que ela se fixa? Como é que ela está enraizada? Ela permanece ali firme como uma coluna. Essa paz que se firma não é a ausência de problemas, né? Porque aí alguém poderia dizer, aquele cristão que tem a paz, ele não tem problema nenhum, ele vive numa boa, no meio de tanta tribulação, no meio de tanta agonia que estamos passando, ele está ali tranquilo, sem problema nenhum, nada chega à sua porta. Não, nós temos dificuldades, sim, e nós estamos compartilhando dessas dificuldades, sim, nós estamos chorando e lamentando com aqueles que perdem seus familiares, sim, a igreja tem lamentado e chorado por essa agonia que estamos vendo aí idosos, e aí sai do campo dos idosos essa doença e já vai para jovens e crianças que já morreram. Então assim, nós temos problemas sim, nós temos dores, né? Nós temos temores também, né? O problema nos rodeia, mas Jesus nos trouxe uma outra palavra agora no capítulo 16, versículo 33. Essas coisas que eu vos disse é que para que tenhas paz em mim. Por isso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que na hora da aflição, a gente tem um sorriso, um ar
de paz no rosto, não é porque estamos chacotando o momento da agonia, ou porque estamos rindo de quem está passando dificuldade, é porque quem nos sustenta, quem dá firmeza ao nosso coração, quem dá firmeza à nossa alma, à nossa família, à igreja, no meio das tribulações, é o Senhor, é o príncipe da paz. É aquele que, enquanto estamos correndo de um lado para o outro, se não percebermos o dono da paz, ele está dormindo, né? E aí precisamos acordá-lo, Senhor, né? Não te importa que pereçamos, e ele, quando acorda, vai nos dizer que nós somos pequenos e de pequena fé, que nós somos tão falhos e frágeis, porque nem parece que conhecemos o Senhor, né? Que dizemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso braço forte, a nossa destra. Ele é fiel a si mesmo, né? Ele não pode negar-se, mas Ele tem a sua fidelidade para conosco, o seu pacto, a sua aliança que Ele fez por meio da justificação dEle. Não foi nada nosso, das nossas obras. Ele é o dono da paz. Ele nos traz a tranquilidade em meio às grandes dificuldades. Por isso Ele diz: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse momento de pandemia, tem de bom ânimo. Nos momentos em que as notícias parecerem as piores possíveis, estejam num declínio, tem de bom ânimo. Mesmo quando tudo pareça escuro, quando pareçam só trevas, tem de bom ânimo. Mesmo quando você não chegar a ver uma luz no fim do túnel, tem de bom ânimo. Mesmo quando as notícias venham uma ruim e outra pior e outra uma catástrofe no outro dia, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês em mim. Vocês em mim vencerão, serão vitoriosos, serão triunfantes. Por isso o Senhor Jesus nos deixa a paz que vence temores. Sua paz é real para nós, irmãos, é real para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Quando Ele é o nosso Senhor e quando somos guiados pelo Seu Espírito Santo, essa paz está sobre nós. É a paz do fruto do Espírito Santo. Lembram-se Gálatas 5:22? Lá tem a paz. A paz que é gerada, é uma das partes do fruto, né? Não são os frutos do Espírito, mas é o fruto que são divididos ali naqueles pontos extremamente importantes para a nossa fé, e um deles é a paz. Por isso, queridos, o terceiro ponto nos leva a meditar e ver que essa paz incomparável, ela permanece sempre. Ela é de uma permanência constante na nossa vida, nos nossos corações. Eu quero concluir, irmãos, fazendo uma pergunta aqui, a famosa pergunta sermonária que costumamos fazer quando aplicamos uma mensagem da palavra de Deus. O que precisamos fazer? E agora, pastor, mas o que eu preciso fazer? Né? O que fazer agora, né? Para experimentarmos a paz que só Jesus pode dar? É preciso descansar nele. Descansar nele é confiar nele. Ele não deu as ordens aqui, ele não deu a direção, ele não deu os conselhos, ele não disse já o que deveríamos fazer. Então, agora é descansar nele em meio às aflições. E você vai ver que mesmo em meio a todas as tribulações que lhe rodeia, ou que rodeia a igreja, ou que rodeia esse mundo, Jesus concede uma paz diferente, permanente, né? Por isso, entregue o comando de sua vida a Jesus Cristo e receba essa paz dele, a paz que o mundo não pode dar. E cante conosco o hino que nós vamos soltar agora aqui, o hino de número 108, Aflição em Paz, que nós vamos cantar agora como finalização desse momento, dessa mensagem da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor sustente a sua igreja, que o Senhor sustente esse mundo, e Ele, sim, está sustentando. Ele é o Deus que criou céus e terra. Disse o salmista: olharei para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. O grande detalhe desse texto do Salmo é pensar no Deus que ele descreve aí. Ele é o Criador do céu e terra, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele criou o céu e terra, o que é um vírus? Se Ele criou o céu e terra, o que são as aflições? Se Ele criou o céu e terra, o que são as tristezas, as agonias e as lágrimas que muitas vezes derramamos por causa dos nossos problemas? Não é nada diante do Deus
que fez céus e terra. Por isso vamos louvar o hino de número 108. Abra a sua Bíblia lá no Novo Cântico, lá no final, no hino de número 108, e vamos louvar ao Senhor nesse momento. Louve comigo, cante alto, coloque os seus pulmões aí em pleno vapor para louvar a esse hino de número 108 do nosso Novo Cântico. Vamos louvar ao Senhor. Se a paz a mais doce videres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, oh mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, meus irmãos. Essa é a paz no meio das aflições que o Senhor tem para nos dar.
Essa é a tranquilidade, é a graça e a misericórdia que o Senhor derrama sobre sua igreja e sobre todo aquele que confessar o seu nome, que dobrar os seus joelhos e que disser: Senhor, eu preciso da tua paz. Eu preciso do Senhor, que é o dono da paz. Dá-me essa paz, para a glória e louvor do teu nome. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, por mais esse momento precioso na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida dos amados irmãos e irmãs que nos acompanharam nesse momento. Por aqueles que não puderam, que não tiveram oportunidade, ou por não terem as ferramentas necessárias para isso, mas o Senhor derrama a tua paz sobre eles. Derrama a tua paz sobre nós. Derrama a tua paz, ó Deus, sobre este mundo caótico, tão cheio de problemas. Derrama a tua paz como consolo e conforto ao coração daqueles que nesse momento precisam da tua paz, porque estão aflitos e necessitados. Ó Deus, são tantas dores, são tantas cicatrizes, são tantas perdas, ó Deus, mas diante de tudo isso, nós teremos paz se tivermos o dono da paz. E que tu, Senhor, como dono da paz, abençoe a cada um de nós, a cada um da tua igreja, a cada um dos nossos amigos, parentes e familiares, a todo aquele que precisa da tua paz, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que nós oramos, agradecidos assim no santo nome de Jesus, e rogando que o Senhor nos conceda mais uma vez a tua preciosa paz essa noite para o nosso descanso. Amém. Recebam a bênção, ó Deus, ó irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que ela repouse sobre todos vós, sobre a Igreja de Cristo e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de todos nesse momento, esse momento de culto. Um bom final de domingo, uma boa noite, um bom início de semana, que o Senhor os conserve na paz de Cristo, que o Senhor conceda consolo, conforto, saúde, vigor, para mais uma vez enfrentarmos os próximos dias que estão chegando, que o Senhor preparou para nós. Mas tenha certeza de uma coisa: Ele está conosco, o Príncipe da Paz está com cada um de nós, para a glória do seu nome. Amém. Que o Senhor vos abençoe.